Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim contar um pouquinho sobre as minhas leituras de agosto. Quem me acompanha no Instagram sabe que no início do mês, até quase na metade ali, eu li muito pouco, então achei que não ia ter nada pra contar aqui. Mas eu melhorei bastante o ritmo na segunda metade do mês, eu li mais do que eu leio normalmente, então no fim das contas até que tem bastante coisa aqui, tem até mais do que no geral. A primeira coisa que eu finalizei foi Os Segredos, do Domenico Starnone. Eu já tinha começado, acho que nos últimos dias de julho, e terminei logo no início de agosto esse livro. Eu gosto muito do Domenico Starnone, já li os outros 2 livros dele, e são arrebatadores. Laços foi o melhor livro que eu li ano passado, e eu também gostei muito de Assombrações. Então eu tava mega curiosa com esse aqui, eu comprei assim que lançou. E eu gostei demais, ele conta a história de um homem que tem ali um relacionamento super conturbado com uma moça mais jovem que foi aluna dele. E eles têm um relacionamento assim meio obsessivo. E num dado momento ela propõe que eles troquem segredos muito sombrios sobre eles como garantia de que isso faria com que eles ficassem juntos para sempre, né? Eles acabam trocando esses segredos e dias depois eles se separam. A vida desse homem segue, né? Ele que tá narrando aqui pra nós. Então ele casa, ele tem filhos, ele começa a ganhar reconhecimento por alguns ensaios que ele faz sobre educação e sobre escola. Mas o que a gente vai acompanhar mesmo é toda a angústia e todo o fantasma desse segredo perseguindo ele. Principalmente quando ele começa a ganhar esse reconhecimento, como ele nunca consegue se libertar do fato de que essa mulher sabe uma coisa muito sombria sobre ele, que ela poderia revelar a qualquer momento. E então a grande maioria do livro é narrada por ele, e no final a gente vai ter aí uma voz para essa mulher, Teresa, né, que era essa namorada dele no início do livro, e ela é uma das personagens mais incríveis que eu li esse ano, assim, eu gostei muito, eu achei ela muito bem construída e muito forte. Então dei uma olhadinha nesse livro, eu acho que eu dei 4 estrelas para ele. Ele é o que eu menos gosto dos 3 do Domenico Starnone, mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado muito. Foi um dos meus preferidos do mês, é só porque os outros 2 eu realmente amo demais. Depois disso, eu li O Jardim das Cerejeiras, do Tchekov, que é uma peça. Eu tô assistindo umas palestras do professor Paul Fry, de Yale, sobre introdução à teoria da literatura. É meio que em formato de curso, tem disponível no YouTube, mas como não tenho acesso ao material, é mais uma palestra assim mesmo, né? São várias, acho que são 26, se eu não me engano. E ele utiliza, né, de alguns trechos do Jardim das Cerejeiras em uma dessas primeiras palestras para tratar de alguns conceitos, e eu acabei encontrando aqui no Unlimited essa peça. Ela é bem curtinha também, então eu acabei pegando para ler. Eu já tinha lido alguns contos do Tchekov, mas nunca tinha lido esse. Eu gostei bastante e eu acho que ele tem essa alma russa que eu sou mais acostumada, né, por outros autores. E foi bem produtivo ler tendo esses conceitos, né, tratando. Acho que é totalmente diferente, né, quando você faz uma leitura assim, tendo um apoio. Então também gostei bastante dessa leitura. Depois eu li o Alforge, da Barry Nakjavani. Nunca vou saber se é assim que pronuncia. Vai sair um vídeo sobre esse livro, então eu não vou dar muitos detalhes, mas ele chegou pela tag há mais de 2 anos, foi um dos primeiros livros que chegou pela tag pra mim, todo mundo elogia muito, então eu não sei por que eu demorei tanto pra pegar, mas eu confesso que eu demorei um pouco pra me encantar mesmo por ele. Ele é dividido em 9 partes, né, tem 9 narradores, e a partir da 4ª que eu acho que ele me conquistou de verdade. Mas quem quiser saber mais detalhes sobre ele, dá uma olhadinha no vídeo, eu acredito que vai ser um dos próximos vídeos a sair. Depois eu li esse aqui, que é o Passageiro Secreto, do Joseph Conrad. A minha edição é essa linda da Kozak. Eu mostrei melhor a edição no Instagram, quem não me segue me acompanha por lá que fica mais fácil, é @KininaLê. Então ele tem aqui na divisão de cada página, né, uma ilustração. Então, além dele já ser curtinho, ele tem basicamente o dobro de páginas, porque ele não usa o verso, né? O verso é colado assim. Enfim, eu queria uma coisa curtinha, então eu já tinha esse aqui na estante. Eu nunca li nada do Joseph Conrad e eu gostei muito desse aqui.
E eu imagino que ele deva ser inferior às outras coisas do autor por conta da nota que ele tem. Ele não é um livro que tem uma nota muito alta, mas eu achei ele super legal. Então me contem aqui se vocês já leram outras coisas do Joseph Conrad, eu fiquei super curiosa. E em resumo, ele vai contar a respeito de um capitão que tá ali pela primeira vez num barco e ele acaba resgatando do mar um homem que é foragido de outra embarcação e acaba escondendo esse homem no barco dele. Enfim, a gente vai conhecer essas duas histórias e perceber como que elas se entrelaçam. E eu gostei bastante, uma leitura bem rapidinha, eu acho que em 1 ou 2 pegadas, assim. Depois disso eu li Kindred, da Octavia E. Butler, eu vou colocar aqui a capinha. Já saiu o vídeo sobre Kindred, então não vou falar muito, vou deixar o link ali embaixo pra, se você ainda não conferiu. Foi um livro que me surpreendeu muito, não porque eu não esperava nada dele, porque todo mundo elogia muito, eu já tinha até dado ele de presente pra uma amiga, mas eu esperava que ele fosse diferente do que ele era. Eu achei ele mais impactante e ele mexeu mais nas minhas feridas, assim, foi mais violento do que eu imaginava e isso é super positivo. E ele também é, dos livros que eu li nos últimos tempos, o mais universal. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não fosse gostar de Kindred. Então, por favor, deem uma olhadinha no vídeo. Depois disso, eu li O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Na verdade, eu li esse livro por causa de um outro livro que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele vai mostrar os pensamentos de um homem após ele ser condenado à morte. E a gente vai acompanhar até os instantes ali em que ele vai ser levado para a morte. Ele foi escrito com essa intenção, né, de ser um manifesto contra a pena de morte. Eu acho que ele funciona muito bem, eu gostei muito da escrita, ele é bem curtinho e apesar de ter essa temática super pesada, ele não é escrito de uma forma muito sufocante, sabe? Eu acho que ele consegue criar empatia e ao mesmo tempo ser uma leitura rápida, então fica a recomendação também. E depois disso eu acabei o Duas Narrativas Fantásticas, do Dostoiévski. Eu peguei esse livro também por ser um livro curtinho que estava aqui parado na minha estante e eu acho que eu não estava com uma expectativa tão alta com relação a ele, porque as últimas coisas que eu li do Dostoiévski tinham ficado um pouco abaixo da minha expectativa. Então, o Noites Brancas, na verdade, foi uma releitura que eu já tinha detestado na primeira vez e eu reli para o Clube do Livro, então eu não gosto de Noites Brancas mesmo, 2 vezes tentado. E o Duplo é um livro que eu achava que entraria pros meus favoritos e que não mexeu tanto comigo assim. Então eu realmente peguei esse aqui sem expectativa e ele me surpreendeu demais. Eu gostei muito das 2 novelinhas que tem aqui. São A Dócil, que eu acho que também foi traduzida como Uma Criatura Dócil, e O Sonho de um Homem Ridículo. Fica a dica, se você também tem esse livro subestimado aí no meio da sua coleção do Dostoiévski, dê uma chance pra ele, porque foi, eu acho que um dos que eu mais gostei de ler no mês, apesar de ser bem rapidinho. E no prefácio de uma dessas novelas, o Dostoiévski fala a respeito do Último Dia de um Condenado, por isso que eu peguei o outro pra ler. Acabei terminando aquele primeiro, mas eu já tava lendo esse aqui antes. Então fica a forte indicação. Eu também achei que ele é uma ótima forma de começar Dostoiévski para quem não conhece, porque ele tem todas as características do Dostoiévski, mas ele é bem rapidinho e tem 2 histórias super legais. As 2 últimas coisas que eu finalizei foram Costuras pra Fora, da Ana Esqualante, que é um livro de contos. Eu vou deixar a capinha aqui, tem no Kindle Unlimited. E eu gostei muito desse livro. Eu acho que quando a gente trata de contos é um pouco mais difícil eu favoritar, porque geralmente é mais inconstante, é muito raro um livro que seja assim, unanimidade, que você ame do começo ao fim. Mas existe a Catherine Mansfield, né? Enfim, mas esse livro tem muitos contos que ficam num nível de excelência, assim, muito bons mesmo. Tem muitos contos que eu gostei demais, então, fazendo uma média, ele é um livro excelente. Procurem. Ele tem temas super atuais, ele fala de solidão, ele fala de términos, ele fala de gordofobia e dessa pressão estética que as pessoas sofrem, principalmente mulheres. Ele faz tudo isso sem ser repetitivo e sem ser clichê, então eu gostei demais. Então um livro brasileiro aí que tem no Kindle Unlimited e também não é um livro comprido, acho que ele tem umas 150 páginas, fica a dica. E a última coisa que eu finalizei foi o Zen e a Arte da Escrita, do Ray Bradbury, que é o mesmo escritor de Fahrenheit 451 e de várias outras coisas que eu não li, mas
Ele é um livro, como o título sugere, de não ficção. Ele é composto por vários ensaios do autor a respeito da escrita. E eu não gostei muito desse livro, na verdade, ele ficou repetitivo para mim. Eu não sei, não pesquisei a fundo se foram palestras ou falas dele em algumas ocasiões, mas o fato é que ele repete muitas coisas em várias delas, então justificaria se fosse o caso. E eu também acho que eu não conheço o suficiente da obra dele para ter sido comovida ou para me identificar com alguns aspectos. Ele cita vários contos e vários títulos, e eu realmente só li Fahrenheit 451, e não é um livro que eu amo também, então talvez eu que tenha errado em pegar ele, mas também não é um livro que eu detestei. Ele é bem curtinho, é só que eu sinto que ele não me agregou muito, então se você já leu, me conta aqui o que você achou. Essas foram as coisas que eu finalizei em agosto. Eu também tô com 3 coisas começadas que eu não finalizei. O primeiro é o Caliban e a Bruxa, que eu tô com ele há milhares de anos. Ele é muito, muito, muito bom. No dia que eu terminar esse livro, certamente ele vai entrar para os favoritos, porque ele é excelente. Mas ele é um livro teórico, que ele é cheio de referências e de notas, então eu não tô lendo com pressa e eu não tô lendo por lazer, digamos assim. Então, se eu sinto que eu tô meio cansada, eu não pego ele para ler, mas eu avancei bastante esse mês. Eu acho que eu li umas 150 páginas dele. Eu também comecei o Rebentar, que eu já tinha mostrado no Instagram. Foi no Instagram que vocês decidiram o Rebentar para eu ler, do Rafael Galo, livro nacional. E, gente, esse livro é muito pesado. Ele vai falar sobre uma mãe que perdeu o filho quando ele é criança, ele desaparece, né? Então ela tá com ele quando ele desaparece. Se eu não me engano, ele tinha 5 anos quando ele desapareceu. E aí, mais de 30 anos depois, a gente vai ter o processo dessa mulher desistindo disso, né? Dela querendo encerrar esse processo de fazer tudo na vida e de tomar todas as decisões baseada em procurar o filho ou de dar alguma chance desse filho voltar. Então ele estava muito pesado para mim. Ele é escrito de uma forma muito pesada, porque tem muita coisa em cima dessa mulher. E eu tenho na família algumas experiências, não no mesmo sentido desse, mas algumas experiências de tragédia familiar, de perda de filhos, enfim, de pessoas perdendo filhos e coisas assim. Então, não estava me fazendo bem. Eu acho que eu cheguei a ler 20% dele. É um livro que eu vou continuar por algum dia, porque eu não abandonei por ele ser ruim. É só porque ele não estava me fazendo bem nesse momento mesmo, então eu preferi deixar para ler em alguma outra época. E eu comecei mais pro fim do mês o David Copperfield, Charles Dickens, que está sendo usado como tripé. E eu comentei no Instagram que eu já tinha começado uma vez o David Copperfield e eu não tinha ido pra frente porque eu tinha sentido que não era a hora. Eu já li o Grandes Esperanças e eu gosto muito, então eu espero gostar também do David Copperfield. Eu tô mais ou menos na página 200, meu plano é tentar finalizar ele até o final de outubro. Se eu ler umas 150 páginas por semana, eu consigo finalizar antes. E essa é a minha intenção, mas eu vou atualizando vocês pelo Instagram e por aqui no decorrer da leitura. Se alguém já leu David Copperfield ou se quiser pegar agora para começar a ler comigo, me avisa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Me contem o que vocês leram em agosto, se vocês já leram alguma dessas coisas, o que vocês estão planejando para setembro. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.